Olá, confesso que hoje já estava sem tema para a crónica e resolvi ir ver o que andava a escrever o arquiteto Saraiva, diretor do Jornal Sol. O arquiteto Saraiva é a loja do chinês, do preconceito e da patetice. Seja qual for, ele tem. Pode não ter em grande quantidade, mas tem o suficiente. Lá fui eu e descobri uma pérola. Depois da crónica sobre reconhecer gays em elevadores, eis que chega o Ulisses das crónicas estapafúrdias. A crónica chama-se A Maravilhosa Máquina Humana e nela o arquiteto explica, à sua maneira, o funcionamento e lógica do corpo humano. É uma espécie de lição de anatomia para pessoas com o QI de um apito de chaleira. Portanto, começa assim. Num concurso televisivo, perguntaram a um concorrente quais eram os 5 sentidos. Sentado comodamente no sofá, fiz a pergunta a mim próprio. E foi preciso algum esforço para recordar. A vista, o ouvido, o tato, o olfato e o paladar. Portanto, o arquiteto, conhecido pelo seu sexto sentido, reconhece ter dificuldade em se lembrar quais são os 5 sentidos. Eu também tenho essa dificuldade, mas é com os 7 anões da Branca de Neve e também faço como o arquiteto, que chama vista à visão e ouvido à audição e chamo envergonhado ao dengoso. De seguida, o arquiteto começa a explicar de forma sublime o funcionamento do corpo. Começa por explicar o espirro. Diz ele: julgo que o espirro é para expulsar impurezas que tenham entrado nas vias respiratórias. Quando inspiramos pó, espirramos. O espirro é, pois, uma espécie de desentupidor de canos. Boa. Depois desta tese sobre o espirro, estou ansioso por ler a crónica do arquiteto Saraiva a explicar o funcionamento do acelerador de partículas. Deve ser mais ou menos assim. A partícula bate na lâmpada e recua, salta para as cavalitas dos prótons e vão de esgalha contra o elétron. O acelerador de partículas é uma espécie de carrinhos de choque subatómicos sem fichas amarelas. Depois o arquiteto avança para um dos seus temas favoritos, o pelo. Diz ele: todos os orifícios do nosso corpo têm pelos à entrada. Só a boca não é protegida por pelos, dado o papel que desempenha, entrada de alimentos. Mas mesmo assim, os longos bigodes e barbas, como tinham os antigos, formavam um autêntico reposteiro à frente dos lábios. Bom, aqui o arquiteto começa a roçar o Nobel. Só não o beija na boca porque o Alfred Nobel tinha um reposteiro daqueles farfalhudos, a fazer lembrar os cortinados das senhoras dos filmes pornográficos dos anos 70. O diretor do Jornal Sol, só que ele é diretor, continua debitando sobre pelos, dizendo: não se percebe o motivo porque tantos futebolistas mandam rapar o cabelo à navalha, ficando muito mais vulneráveis aos choques que durante o jogo ocorrem com grande frequência. Pois, o Pepe deve ter ouvido este apelo do arquiteto. Também acho que o futebol só devia ser jogado por indivíduos de carapinha do tamanho de um arbusto. E os carecas só deviam fazer jogging de capacete. Nós podemos ficar aqui horas, mas eu termino com a minha parte favorita, que é a seguinte: porque temos unhas? Que falta nos fazem as unhas? Aparentemente nenhuma. Mas que função têm, a não ser darem-nos o trabalho de as cortar? Evidentemente, as unhas são uma sobrevivência das garras, do tempo em que o homem era um animal caçador e usava as mãos e os pés como armas para segurar as presas. Ai, valha-me Deus, eu imagino os pés do arquiteto. A verdade é que o corpo humano é realmente incrível. Vejam como um invólucro, uma espécie de recipiente com pouco chinho lá dentro, chega a diretor de jornal. Adeus.